Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje nós vamos estudar a resposta ao impulso em se tratando de sistemas lineares contínuos e invariantes no tempo. Então nós sabemos que a forma geral para a descrição de um sistema linear contínuo e invariante no tempo é esta que está apresentada, né? Eu tenho um polinômio q de d que multiplica y de t igual a um polinômio p de d que multiplica x de t. Então, esse polinômio q de d está na forma geral, o polinômio p de d está na forma geral, e a resposta ao impulso para esse sistema linear é dado pela seguinte equação: h de t é igual a b0. Então, percebam que b0 é o coeficiente do termo de mais elevada ordem do polinômio p de d, que multiplica a função impulso unitário mais modos característicos. Detalhe: se a ordem de P de D é menor do que a ordem de Q de D, então B0, essa constante, é nula. Ok? Então, eu indico o método simplificado de casamento de impulso, em que nós temos que a resposta ao impulso, h de t, então a gente vai sempre utilizar esse formato, a letra H, para a resposta ao impulso. Então, h de t, resposta ao impulso, é igual a B0, aquela constante do polinômio P de D. Vamos voltar aqui rapidinho. B0, que multiplica a função impulso unitário, mais o polinômio P de D, que multiplica y de n de t, tudo isso entre colchetes multiplicando o de t. O de t é o degrau unitário. Então, quando a ordem do polinômio for igual a 1, eu tenho a seguinte condição inicial: y de n de 0 é igual a 1. Quando n é igual a 2, y de n de 0 é igual a 0 e a primeira derivada é igual a 1. Quando n é igual a 3, y de n de 0 é igual a 0, a primeira derivada é igual a 0 e a segunda derivada é igual a 1. Se eu tiver n igual a 4, a terceira derivada vai ser igual a 1. N igual a 5, a quarta derivada, e assim sucessivamente, tá ok? Então, essa é a forma mais simples de se determinar a resposta ao impulso unitário. Esse exercício pede o seguinte: determine a resposta ao impulso, h de t, para um sistema linear contínuo e invariante no tempo, descrito pela seguinte equação diferencial. E nós temos aqui a equação diferencial que descreve o sistema. O polinômio característico, lambda1 igual a menos 2 e lambda2 igual a menos 3. Então, aqui nós temos essa resposta, essa seria a resposta natural para esse sistema. E nós vimos que quando a ordem do polinômio q de d é igual a 2, eu tenho essas duas condições iniciais: yn de 0 igual a 0 e a primeira derivada igual a 1. Então, usando as duas condições iniciais, eu determino as constantes C1 e C2. Então, C1 vai ser igual a 1 e C2 igual a menos 1. Nesse caso aqui, B0 é igual a 0. Então, H de n de t, a resposta ao impulso, é P de D, que multiplica yn de t, tudo isso multiplicando do degrau unitário, o de t. Então, P de D é D mais 1. E resolvendo esta equação, eu tenho aqui a resposta ao impulso para esse sistema. Então, bem simples de se obter a resposta ao impulso. Então, aqui, nesse caso, né, a ordem do polinômio q de d é igual à ordem do polinômio p de d. Eu tenho uma constante B0, e a constante B0 é igual a 3. Lambda é igual a menos 2, dá para fazer até de cabeça aqui, né? O polinômio característico é lambda mais 2 igual a 0, então lambda é igual a menos 2. Então, eu uso as condições lá do método do casamento de impulso e determino quem é a constante C1. Então, quem é a resposta ao impulso? É 3 que multiplica a função impulso unitário
P de D, mas P de D é 3D mais 5, que multiplica Y de N. Y de N é E elevado a menos 2T. Então, organizando essa equação, eu tenho aqui a resposta ao impulso. Então, agradeço a todos que assistiram a essa videoaula e até a próxima.